Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria convidar você nesse momento, meu amigo, você, minha amiga, você que gosta de aprender, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e a terra. Meu nome é Jefferson, eu sou um pesquisador cristão. Eu sempre estou passando na internet, nas redes sociais, com a intenção de compartilhar conhecimento. Hoje eu vou trazer uma palavra dentro da Bíblia Sagrada a respeito de Deus na natureza, né? E de Deus dentro da sua palavra. Se chama revelação geral e revelação especial. Então eu convido você, né, você que está aí agora no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu PC, no seu computador de mesa, onde você estiver, que você dê um tempinho para mim aí, pelo menos uns 15, entre 15 e 20 minutos, mas eu tenho certeza que você não vai perder esse tempo, você vai ser ricamente edificado através do conhecimento da palavra de Deus. Então, a minha colocação hoje, o meu estudo vai se chamar Conhecendo a Deus pela Revelação, né? Eu venho de igreja pentecostal e conheço o meio pentecostal na cidade de Sorocaba, no Votorantim, no estado de São Paulo, né? No estado do Rio de Janeiro, no Brasil, fora do Brasil também. Então, não é o único povo de Deus, né? A gente sabe que o povo de Deus é aquele que entrega a vida a Cristo e serve a Cristo, né? Seguidor do Cristo. Mas existem as denominações, as instituições religiosas, entre o qual os pentecostais estão inseridos. Mas no meio pentecostal tem muito abuso, tem muita meninice, tem muito sincretismo religioso. E a gente tem que desmistificar essas coisas que acontecem no meio, né, do povo. Então a gente não tem como impedir um todo, porque infelizmente o ser humano é religioso por natureza. E a nossa Constituição fala que o país nosso é laico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia adverte a respeito dos falsos profetas, de heresia, de bagunça dentro da igreja. Isso é muito sério, porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus nos ensina a verdade. Então nós temos que conhecer a verdade. Então, o nome da minha mensagem hoje vai se chamar Conhecendo a Deus pela Revelação. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, a gente vê através da literatura da palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 1, eu vou ler com você o texto, eu quero que você marque os textos para você conferir, né, assistir o vídeo novamente, que vai te edificar, você vai aprender e você conferir dentro da palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu estou com a Bíblia NVI aqui, a tradução NVI, que diz assim, o versículo 19 e 20 de Romanos, capítulo 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tem linguagem que fala indesculpáveis. Então o homem olha para a natureza, né, para o todo, para a ordem criada, né, para o cosmos, para os planetas, né, para o Sol, para a Lua, para as estrelas. Então, o que me vem à cabeça? Eu tenho que parar, pensar, raciocinar, refletir. Então, o texto aqui que o apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, ele está falando bem claro, que tudo aquilo que você olha, desde o mar, né, o mar, que Deus estabeleceu o limite, está escrito em Jó, capítulo 38, que o mar vem e ele não invade, só se for um caso de tsunami, né? Mas do contrário, não, senão o nosso litoral estaria tudo submerso. Então, por que o mar não invade? Porque Deus estabeleceu um limite, isso é ordem criada, isso é a natureza falando que foi o Criador que estabeleceu o limite. Né? Eu preciso entender, eu preciso compreender, olhar para o Sol, para a Lua, para as estrelas, né? Para os planetas, para tudo que está criado, desde a nossa vida, né? As montanhas, os mares. Então, a Bíblia ela nos ensina de uma maneira geral, isso se chama revelação geral, que existe um Criador, né? Por trás de toda ação inteligente, você olha para um quadro, uma pintura, né? Linda e maravilhosa. Quantas pinturas tem? Quantos quadros bonitos? Existe um pintor. Então a gente olha para uma arquitetura, né? Para um busto, para uma estátua muito bem feita. Então existe um escultor que fez. Então com o cosmos, com a natureza, com o universo não é diferente. O salmista Davi fala no Salmos 19, versículo 1, ele fala que os céus proclamam, os céus falam, os céus anunciam a obra da criação.
anuncia que existe, né, uma mão que fez, que formou, que criou todas as coisas, né? Como está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou aqui com o livro do Dr. Marcus Weber, um cientista cristão. Eu queria ler aqui sobre o ajuste fino. Diz assim: a distância entre a Terra e o Sol. Se a Terra se aproximasse um pouco mais do Sol, a temperatura chegaria a um nível insuportável. Se ela se afastasse um pouco mais, o planeta congelaria. Estamos a uma distância milimetricamente calibrada do Sol para que a vida se torne viável na Terra. Então, é o ajuste fino do universo. Nos diz que foi uma mente inteligente que arquitetou, que planejou, que formou, que fez tudo que está criado. Nós precisamos analisar, né, como pesquisador, como eu sou cristão também, mas eu sou pesquisador, então como pesquisador a gente tem que analisar as evidências e ver para onde que as evidências apontam, as evidências de uma criação, de um cosmos, de uma ordem criada, aponta para quê? Aponta para que foi feito através do acaso, de processos cegos, ou foi feito através de uma ação inteligente, de uma mente inteligente. Eu queria ler aqui também, na página 160, a rotação da Terra. A rotação da Terra é finamente ajustada para regular os intervalos periódicos de exposição. 12 horas do lado do Sol escaldante e 12 horas do lado do Sol congelante, escuro do cosmos. Com essa rotação precisa, fica garantida uma temperatura global média de cerca de 19 graus, que sustenta a vida neste planeta. Dias e noites mais longos provocariam calor escaldante de dia, intercalando com o frio congelante da madrugada. Esse aqui é o livro Fomos Planejados, eu estou lendo aqui, aproveitando, né, o ensejo do doutor e cientista Marcus Weber, ele que é um cientista cristão, escreveu esse livro maravilhoso, e eu estou aproveitando para tirar esse tema, esse assunto que aborda, que fala com aquilo que eu acabei de ler aqui em Romanos, no capítulo 1, falando da revelação em geral. Deus, então Deus, a natureza, o cosmos, a ordem criada, ela fala, ela proclama, como o salmista Davi falou, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso que nos revelou, né? Conhecendo a Deus pela revelação. Então, eu posso conhecer a Deus pela revelação da natureza. A natureza está aí e ela revela que por trás desta ordem criada maravilhosa, linda, né? Você olha, vê, né? Quantos lugares bonitos e maravilhosos, né? No planeta. Então, é obra do acaso? Veio por processos cegos, aleatórios? Ou foi uma ação inteligente de uma mente muito inteligente que criou e que formou o cosmos? Então essa é a revelação geral que a Bíblia traz até nós, né? O Salmo 19, na revelação geral, Deus fala por meio da ordem criada do universo. Foi o texto que eu acabei de ler. Você vai conferir, porque é um estudo também isso aqui, né? Romanos 1, 19 e 20. Eu falei aqui no livro do Dr. Marcus Weber a respeito também do ajuste fino do universo. Então, como que pode o Sol estar ajustado? O Sol, que é, né, a estrela que aquece aí o planeta Terra, a nossa galáxia. Então, se ele estivesse mais próximo, nós não ia suportar o calor. Se estivesse mais longe, a gente congelaria. Então, nós temos que parar, nós temos que refletir, nós temos que questionar. Né? A gente não pode ser, como desculpa a palavra chula, com um piolho pela cabeça dos outros. Não, a gente tem o direito, como pensador livre. Por que que eu estou aqui? Da onde que eu vim? O que que eu estou fazendo aqui? Depois que eu morrer, para onde que eu vou? Então isso é muito importante em nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado para não ser levado, né, por ventos de ensinamento, por ventos de doutrina, e aprender como os crentes bereanos lá de Atos, capítulo 17, que o apóstolo Paulo fala que o povo de Bereia foi mais nobre do que o povo de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam nas escrituras aquilo que Paulo estava pregando e ensinando. E é o que eu e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, temos que fazer. A Bíblia também fala que a gente conhecer a Deus não somente pela revelação geral, na natureza, no cosmos, como acabei de falar, né? Na formação das galáxias, né? Do Sol, da Lua, a distância, mas também nós podemos conhecer a Deus pela revelação especial. Tomás de Aquino declarou: pode-se saber, mediante a revelação geral, a existência de Deus, mas nunca saberíamos que ele é triuno, exceto por uma revelação especial. Revelação especial é a exposição que Deus faz de si mesmo.
de si mesmo de formas sobrenaturais. Eu vou também ler o texto, né, de Hebreus, marque aí para você ler, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que fala a respeito da revelação geral. Deus se revelando para a sua criatura, mostrando que ele é o Deus criador dos céus e da terra, como está registrado em sua palavra, que ele é o Deus que nos ama, que nos fez, que nos formou, que criou tudo que existe, e também que se preocupa com o ser humano, que somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Tanto é que ele providenciou na pessoa do seu Filho, esse Deus triuno, a salvação, a redenção, né? A reconciliação para com ele. A revelação especial. A revelação geral pode ir até aqui, mas não muito mais. Como Tomás de Aquino declarou, pode-se saber, mediante a revelação geral, a existência de Deus, mas nunca saberíamos que ele é trino, exceto por uma revelação especial. Revelação especial é a exposição que Deus faz de si mesmo de formas sobrenaturais. Ele não só se revelou ao aparecer de modo espetacular, numa sarça que ardia e não se consumia, mas também ao falar com pessoas na língua delas. Para Moisés, ele se definiu como eu sou o que sou, e se identificou com o mesmo Deus que agiu a favor do povo hebreu. Ele chamou a si mesmo de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Na verdade, Deus manteve com Moisés um diálogo em que uma autêntica comunicação de mão dupla ocorreu. Essa é uma das formas de ocorrência de revelação especial. O texto que nós vamos ler daqui a pouco, lá em Hebreus, no capítulo 1, você deve marcar, ali que fala que Deus, no passado, ele falou por intermédio dos profetas, né? Falou de várias maneiras, mas ultimamente ele tem nos falado através do Filho, que é Jesus, que é o Deus, o Emmanuel, o Deus que veio até nós, o Deus que encarnou, o Verbo, né? Que veio até nós, trouxe as instruções, falou da salvação, falou do reino de Deus, falou do Pai. Então nós precisamos ler a palavra de Deus para ter esse entendimento. Essa é a revelação. Isso é conhecendo a Deus pela revelação. O autor da carta aos Hebreus não se limitou a resumir a revelação divina no passado. Ele prosseguiu dizendo: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. É o texto Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Jesus Cristo é a revelação especial definitiva de Deus. Por ser a expressão exata do Deus verdadeiro, Jesus Cristo nos mostrou de maneira mais plena que qualquer outra forma de revelação o que Deus é. Por ser também completamente humano, Jesus nos falou com maior clareza que qualquer outra forma de revelação. Mais uma vez, o texto de abertura do Evangelho de João se mostra a verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Jesus Cristo. Vimos a sua glória. Continua João, glória como a do unigênito do Pai. Jesus fez Deus conhecido para nós em termos corporais. Que coisa linda, maravilhosa, gloriosa, inefável, como o apóstolo Paulo fala. Não, a gente não tem palavras para falar desse Deus vivo e verdadeiro, não o Deus da religião, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus do judaísmo cristão, o Deus que nós compreendemos através de uma história linear, criação, queda e redenção. Então nós estamos inseridos nesse contexto, nessa história, nós precisamos ler, observar, ver. Como eu falei, a gente é livre pensador, você pode estudar, pesquisar, né? O panteísmo, o ateísmo, tantas ideologias que tem, mas a gente vê para a palavra de Deus essa história, essa revelação maravilhosa, né, do Deus, né? A gente acompanha na imagem ali atrás, que lindo, apareceu Moisés na sarça, conversando com Deus. É o texto de Êxodo, capítulo 3, que eu falei, da revelação especial. Deus se revelando, falando com o homem, se comunicando para o homem, falando que ele existe, que ele é real, que ele não é uma ficção, uma história, uma lenda, um mito. Não, Deus é um ser real. Os seres humanos podem conhecer o mundo ao seu redor e o próprio Deus, porque Deus embutiu neles a capacidade de fazer isso. E porque ele desempenha um papel ativo na comunicação com eles. Qual é o papel? Este papel se revelou para a nação de Israel, se revelou para Abraão, chamou Abraão, se revelou para Abraão, Isaque e Jacó, se revelou para Moisés na sarça, né? E fez tantas coisas por intermédio de Moisés, que se a gente lê ali Êxodo, né? É lindo, né?
a respeito das tábuas dos 10 mandamentos. Que revelação maravilhosa de um Deus vivo e verdadeiro. Não é conto de história, não é conto de Hollywood, não é novela da Rede Globo, não é novela que você assiste na televisão, não é essas lendas, esse mito, mas é uma história real. É como explica como que estamos aqui, o que viemos fazer aqui, por que estamos aqui. Tantos porquê, tantas questões que o ser humano tem, tanta dúvida, tanta gente com crise de fé. Deus me conduziu a buscar esse entendimento dentro da palavra de Deus e está aqui compartilhando no meu canal a respeito de conhecendo a Deus pela revelação. Revelação da palavra de Deus, revelação do próprio Deus, não revelação do irmão Cicrano, Fulano e Bertrano, não descendo a lenha também no meio pentecostal, porque eu sou pentecostal e acredito que nos dons, na manifestação dos dons, mas tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter doutrina, tem que ter conhecimento da palavra de Deus, senão é meninice, é bizarrice, é mistificação, é sincretismo religioso. A gente tem que tomar muito cuidado. Deus é verdadeiro, é real. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia traz esse entendimento, como eu falei, através de uma história linear, começo, meio e fim, criação, queda e redenção. Irmãos, vamos parar, vamos tomar cuidado, vamos se preocupar. A gente se preocupa com tanta coisa, se preocupa com a casa, com o carro, com faculdade, vamos se preocupar com a nossa alma. A nossa alma é eterna, ela tem uma morada. Qual será essa morada? Jesus nos providenciou essa morada. A Bíblia fala em João 14,6, ele falando como revelação aqui pra gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. É o Deus encarnado, Deus que veio nos buscar. Jesus é a ponte, é o elo que liga o planeta Terra, o ser humano, com esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, um Deus eterno, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que se revela para mim e para você. Marque esses textos aí que eu dei, marque o Salmo 19, versículo 1, marque os Romanos capítulo 1, marque Êxodo capítulo 3, marque Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e que o Espírito Santo possa iluminar e esclarecer para você esse tema, esse assunto a respeito da revelação de Deus, desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus que está na minha vida, está na sua vida, né? Ele falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele falou que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Jesus está na minha vida, eu acredito que Jesus está na sua vida. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos preparar para ir morar com Ele. Esse Deus que se revela através da revelação geral da natureza, da ordem criada, e ele se revela na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua casa, a sua família. Vamos examinar, vamos tomar cuidado, sabe? A gente tem que saber quem que está ensinando, quem que está nos trazendo o ensino da palavra de Deus. É muito importante, né? Nós estamos sendo conduzidos. Para onde nós estamos sendo conduzidos? Até Deus ou até outras coisas, até falsas ideologias, tantas ideologias? É isso que o inimigo está propondo aí na sociedade. Vamos abrir os nossos olhos, vamos colocar os nossos olhos na palavra de Deus, que é lâmpada, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha nesse ano de 2023. O Espírito Santo vai nos conduzir para experiências maiores, conhecendo esse Deus maravilhoso, esse Deus que não é só do meio religioso, essa ideia fraca, esse pensamento medíocre. Jesus é criador, como está escrito em Colossenses, no capítulo 1, como está escrito em João, no capítulo 1. Jesus não é somente aquele homem que veio e viveu 33 anos como homem. Ali ele cumpriu o papel de servo de Deus. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 53, e também Estevão viu, quando Estevão estava morrendo apedrejado, viu Jesus à direita do Pai. Esse é o Jesus, Criador do cosmos, Deus maravilhoso, Deus conosco, Deus abençoador, Salvador, Redentor, que vai nos abençoar e nos conduzir para um caminho de vitória. Deus abençoe, fique com Deus, um beijão no coração do Jefferson Noronha para você que me acompanha nas redes sociais.